Número 1 fala o seguinte: a eletrólise do cloreto de sódio. Vamos pegar a canetinha aqui. Então, ó, a eletrólise do cloreto de sódio fundido, também denominada eletrólise ígnea, produz sódio e gás cloro. Então, ele está afirmando isso para a gente. Entretanto, quando o processo ocorre em meio aquoso, os produtos são gás cloro e hidróxido de sódio. Nessas reações, a espécie que funcionará como oxidante será aqui, só para deixar claro, faltou uma letra E. Então, essas daqui, nenhuma delas vai encaixar. Então, a letra E vai ser a resposta que a gente vai querer. Então, o que a gente tem que lembrar daqui? Ele fala que funciona como oxidante. O oxidante é a mesma coisa do que o agente oxidante. E o agente oxidante é o cara que sofre redução. E o cara que sofre redução é o cara que vai pro cátodo. Então, se a gente lembrar lá o esquema da eletrólise, eu tenho um local onde eu tenho os meus eletrodos. Os meus eletrodos estão conectados a um gerador externo, polo negativo, polo positivo. Polo negativo que é o cátodo. E no polo negativo vai ser atraído o cara que tem carga positiva. Na eletrólise ígnea, quem vai ser atraído pelo cátodo é única e exclusivamente o sódio. Porém, na eletrólise aquosa, além do sódio, também é atraído... Na eletrólise aquosa, além do sódio, também é atraído o H+. Lembrando que a água forma H+, e o OH-. E aí ele fala aqui no enunciado, ó, que quando ocorre a eletrólise aquosa, um dos produtos é o gás cloro e o outro é o hidróxido de sódio. Então a gente tem que lembrar que quem vai sofrer redução neste caso aqui é o H+. O H+, que sofre redução. O sódio fica ali dando bobeira. Então o sódio, que é o Na+, ao interagir com o OH-, que forma esse hidróxido de sódio que ele está citando aqui. Portanto, a gente tem que, quando a gente fala que o agente oxidante, que é o cara que sofre redução lá no cátodo, e a gente acabou de falar que o sódio não acontece nada com ele, mas sim acontece as coisas com o hidrogênio, é o H+, que é o meu agente redutor, porque ele gera o gás de hidrogênio. Então essa seria a letra E que está faltando aqui. A número 2, com relação aos processos eletrolíticos, processo eletrolítico entra tanto pilha quanto eletrólise. Então, com relação aos processos eletrolíticos, assinale a alternativa incorreta, que é errada. A eletrólise, ao contrário das pilhas, é sempre um processo não espontâneo, correto? A eletrólise, como ela depende de uma fonte externa de energia, ela é um processo espontâneo. Só se é possível obter gás cloro a partir da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Tipo, se a gente voltar na alternativa anterior, ele fala aqui, ó, na eletrólise ígnea forma o gás cloro e na aquosa também forma gás cloro. Então, por isso que essa daqui é a alternativa que nós estamos buscando, a letra B, que é incorreta. Mas continuando, a quantidade dos produtos obtidos pela eletrólise depende do tempo e da corrente elétrica. Então lembre-se lá, a gente usou a formulazinha do kit, onde a quantidade de carga é dependente da corrente e do tempo. E essa quantidade de carga é diretamente relacionado ao número de mols de elétrons que vão ser transferidos. E esses mols de elétrons que vão permitir ou a redução ou a oxidação. Portanto, a quantidade de produto é diretamente ligada a tanto a tempo quanto corrente elétrica. Tá correto? Para se reduzir um mol de prata, Ag+, é necessário um mol de elétrons. Então, eu quero reduzir, ou seja, ele vai ganhar elétrons. Se aqui a carga é +1, ele ganha 1 elétron para cada átomo. Ou seja, se eu tiver 1 mol disso aqui, eu vou ter 1 mol de elétrons para gerar a prata reduzida. O polo positivo é denominado ânodo e o polo negativo é denominado cátodo. Bom, aqui a gente tem que olhar o seguinte: em qual situação? Porque, ó,
Com relação aos processos eletrolíticos, o processo eletrolítico, o polo positivo é sempre o ânodo e o polo negativo é sempre o cátodo. Porque se fosse um processo galvânico, que é o caso da pilha, isso aqui inverte. O positivo passa a ser o cátodo e o negativo passa a ser o ânodo. Então, para a eletrólise está tudo ok. Seguindo. Aqui é o seguinte, ele começa contando toda uma historinha, que isso aqui não vai nos influenciar muito. O que realmente interessa para a gente é, dentre as proposições abaixo, eu quero a falsa, a que está errada. Então vamos ver o que ele traz aqui para a gente. Na eletrólise ígnea, palavrinha importante, do óxido de alumínio, obtemos alumínio no ânodo e oxigênio no cátodo. Então, numa eletrólise ígnea, a gente tem que no polo positivo, que é o ânodo, vai a parte negativa da molécula. Então, aqui é a parte positiva, aqui é a parte negativa. Então, o oxigênio vai no ânodo e ele se oxida gerando O2, caso oxigênio. Na parte negativa, que é o cátodo, vai sempre a parte positiva da molécula, que é o metal. Então, o alumínio mais 3 sofre redução e vira alumínio metálico. Então, obtemos alumínio no ânodo, que é o polo. Na eletrólise ígnea, obtemos alumínio no ânodo? Não. A gente obtém alumínio no cátodo, que é o polo positivo, polo negativo, desculpa. E o oxigênio no ânodo, que é o polo positivo. Então, esse aqui é o ânodo. Então, a gente não obtém alumínio no ânodo, a gente obtém alumínio no cátodo. Então, por isso que isso aqui já é errada. Mas continuando. O principal minério de alumínio é a bauxita, sim, somos produtores, inclusive, de bauxita aqui no nosso estado. O alumínio reage com ácido sulfúrico, produzindo sulfato de alumínio e gás de hidrogênio segundo a reação. Então, está aqui o alumínio, aqui está o ácido sulfúrico, aqui está o sulfato de alumínio e aqui está o gás de hidrogênio. Essa reação está balanceadinha, sim está, porque nós temos 2 alumínios aqui, 2 alumínios aqui, 6 hidrogênios aqui, 6 hidrogênios aqui, 3 sulfatos aqui, 3 sulfatos aqui. Então está balanceada. Então está tudo certo. Fios de alumínio são bons condutores de corrente elétrica e papel do alumínio usado em embalagens e isolamento térmico. Sim, os fios de alumínio são bons condutores de corrente elétrica, isso é característica geral dos metais, a grande maioria deles tem essa propriedade. E papel alumínio usado em embalagens e isolamento térmico, nada demais. Na prática, o alumínio é menos reativo que o previsto, e este fato se deve ao fenômeno denominado apassivação. Então, isso aqui é o seguinte, pensa que eu tenho uma placa de alumínio, por exemplo, e esse alumínio, em função do oxigênio presente no ambiente, ele vai sofrer a ação desse oxigênio. Quando o alumínio sofre a ação desse oxigênio, ele está muito vulnerável ao oxigênio. Então, realmente, o oxigênio vai bater em cima dele com facilidade. Só que, de acordo com que o oxigênio vai reagindo com ele, forma esse cara aqui de cima que foi citado, o óxido de alumínio. E o óxido de alumínio, ele forma uma película aqui em cima, que a gente diz que essa película é uma proteção anódica. E essa proteção a gente chama de apassivação. Então essa é a apassivação do metal. E isso realmente acontece. Por isso que quando a gente tem qualquer peça de alumínio, a partir do momento que você tirou ela da loja, que você começou a usar, ela vai perdendo aquele brilho todo. E depois que você vai lá e passa um bombril, alguma coisa que tira essa película, ela volta a brilhar. Então esse é o processo de apassivação do alumínio. Ele dá alguns dados interessantes para a gente. A produção industrial de gás cloro ocorre a partir da eletrólise de uma solução aquosa, então ele quer eletrólise aquosa, de cloreto de sódio. Sobre esse processo foram feitas algumas afirmações. Então tá, número 1. O ânion cloreto é oxidado no ânodo, que é o polo positivo, da cuba eletrolítica. Bom, vamos lá, por partes. Então, rebrada a regrinha do Kral. Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, no ânodo, realmente ocorre a oxidação. Ânodo para eletrólise é o polo positivo, beleza. E o íon cloreto é oxidado no polo positivo? Então, lembra lá, nós temos o cloreto e a hidroxila para competir pelo ânodo. Então, nós temos o quê? Quando a gente tem o flúor com o formato de fluoreto e os ânions oxigenados, então SO4-2, NO3-, PO4-3, essa galera perde para o OH.
O resto dos elementos que não tem oxigênio ganham do OH, e o cloro é um caso desse. Ele ganha do OH-, então ele vai sofrer oxidação no lugar do OH-. Então, quando ele fala aqui que o ânion cloreto, que é esse cara aqui, é oxidado no ânodo da cuba eletrolítica, isso é verdadeiro. No cátodo, agora falamos onde vai ocorrer redução. O cátion sódio é reduzido produzindo sódio metálico. Então, aí é onde a gente usa essa informação que ele nos deu aqui. Isso daqui são potenciais de redução. Quem tiver maior potencial de redução, sofre redução. Entre menos 2,7 e 0, por mais que isso aqui seja 0, ainda é maior que menos 2,7. Então, quem vai sofrer redução é o H+. Não é o Na+. Então, realmente, quem sofre redução é esse aqui. O sódio não sofre redução. Então, no cátodo, o cátion sódio é reduzido? Falso. O cátion sódio não é reduzido. Nesse processo também são produzidos gás e hidrogênio, já que o H+ é reduzido, então ele vira gás e hidrogênio conforme a reação ali em cima, e solução aquosa de soda cáustica. Sim, porque o sódio não sofre redução, o OH- não sofre oxidação, juntos os dois formam a soda cáustica. Então é o número 1 e 3, letra B. Observe a figura a seguir. A cuba contém água destilada e ácido sulfúrico. Sobre esse sistema é correto afirmar. Então tá, ácido sulfúrico é esse cidadão aqui. Quando ele cai em água, ele libera 2H+, e SO4-2. A água, ela por sofrer a autoionização, ela vai liberar H+ e OH-. Então perceba que em termos de carga positiva não tem competição. É H+ e ponto. O que vai realmente rolar a competição é entre esses dois caras aqui. Então vamos lá. A água e o ácido sulfúrico formam uma mistura homogênea. Como aqui a gente entende que o ácido sulfúrico está numa quantidade menor do que a água, então sim, o número 1 está correto. Após acionar a chave, ou seja, uma vez que eu fechar o circuito aqui, cessarão as reações químicas do sistema. Então, acionar a chave significa que eu liguei o circuito. Eu coloquei o circuito para funcionar, porque aí o circuito está aberto. Se o circuito está aberto, não está passando corrente. A partir do momento que eu fecho a chave, eu faço a corrente passar. Então, ao fechar a chave, cessará as reações químicas? Ao contrário, aí que elas darão início. Então, essa aqui está falsa. A quantidade de gás que formará no tubo A é a metade da quantidade que formará no tubo B. Então, aí a gente tem que ver o seguinte. O gás que vai formar no tubo A, digamos que esse aqui seja o cátodo, é o gás de hidrogênio. No tubo B vai formar o OH-. Ele, quando a gente olha a reação para ele, ele forma meio O2. Então aqui nós temos 1 mol de hidrogênio, aqui nós temos meio mol de oxigênio. Então esse aqui sofreu oxidação, ele vai formar água e oxigênio. A proporção em que forma oxigênio é meio mol para cada 1 mol de OH-. Aqui para cada 1 mol de H+, nós temos 1 mol de gás, um mol de gás de hidrogênio. Então o que a gente tem? A gente tem bem mais gás de hidrogênio sendo formado do que gás de oxigênio. Então a quantidade de gás que forma no tubo A é metade do que a quantidade que forma no tubo B? Não, é o dobro. Então esse aqui está falso. Beleza, sigamos aqui. No tubo A ocorrerá a redução, enquanto no tubo B oxidação. Se está formando gás de hidrogênio, sim, então verdadeiro. Na ausência de ácido sulfúrico, um catalisador, a reação seria lenta? Se o ácido sulfúrico é um catalisador, sim, a reação vai ser lenta. O papel do catalisador é acelerar a reação. Então, a 16 está correta. Seguindo. É comum encontrar nas lojas de materiais para piscinas o anúncio: temos cloro líquido. Há erro no tal anúncio? Sim, porque o cloro é um gás, na temperatura ambiente, ele é um gás, então por isso que está errado. Explique. Quando se obtém o cloro por eletrólise de solução aquosa com sódio, também se forma... explicar a seguinte afirmação. Quando se obtém cloro por eletrólise de solução aquosa de sódio, também se forma hidrogênio? Sim, porque o cloro sofre oxidação,
o hidrogênio sofre redução, formando gás cloro e gás hidrogênio. Então, tudo certo. Letra B. Mostra como se forma o cloro e o hidrogênio nessa eletrólise. Então, lembra lá, no cátodo, o H+, ele vai reduzir, formando o hidrogênio. Que no caso é só questão de balancear também. Enquanto que no ânodo, o OH- ele perde para o cloro menos, e o cloro menos ele forma gás cloro. Então seria dessa forma. A água do mar é um importante recurso natural para a obtenção de certos produtos químicos. Como é possível obter hidróxido de sódio a partir desse recurso? Exatamente como aqui foi explicado na letra B da anterior. Mesmo processo. Porque a obtenção do sal comum é favorecida em regiões ensolaradas, com bastantes quentes e usando tanques rasos. Aqui vem a questão do processo de separação por evaporação. Então você pega a água do mar, que é basicamente uma salmoura, você coloca numa região onde você consegue espalhar bem essa água, aumentando a área de incidência da luz solar, você evapora a água, fica o sal, separou, obteve o sal comum. Não tem nada de muito complexo nisso. Número 8. A eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de sódio fornece hidrogênio e sódio. Vamos lá. Sulfato de sódio. É esse cidadão aqui. Quando o sulfato de sódio ele se separa, ele gera Na+ de um lado e SO4-2 do outro. Então, como eu tenho uma eletrólise aquosa, o sódio vai competir com o H+, e o sulfato vai competir com o OH-. Como nós já vimos anteriormente, o H+ ganha gerando gás hidrogênio. Então, um dos produtos é gás hidrogênio. O SO4- compete com o OH-. Como o SO4 é um ânion oxigenado, ele perde para o OH-. Então, o OH- vai gerar água e gás oxigênio. Então, vai sobrar quem no processo? Vai sobrar o sódio, que não aconteceu nada com ele, e o SO4-. Então, no final, eu vou ter sulfato de sódio, que era o produto inicial, só que ionizado, melhor, dissociado. E como produtos principais, o gás de hidrogênio, o oxigênio e a água, que vai acrescentar ali no meu negócio. Então, aí ela fornece o quê? Ela fornece hidrogênio, sódio e dióxido de enxofre? Não, nem sódio, nem dióxido de enxofre, só hidrogênio. Hidrogênio e oxigênio? Sim, gás de hidrogênio e gás de oxigênio. Oxigênio e sódio fundido? Não. Hidrogênio, oxigênio e hidróxido de sódio? Não. Apenas hidrogênio e oxigênio. Em relação ao processo eletrolítico para a produção de cloro e soda, é correto afirmar que... Então aqui eu quero enfatizar que quando se fala de eletrólise aquosa, a bendita eletrólise de cloreto de sódio é a mais manjada, é a que mais se questiona. Então fiquem atentos a esse tipo de perfil que a gente está encontrando aqui. Então, os íons sódio e as moléculas de água migram através da membrana na direção do ânodo. Então, eu tenho um processo eletrolítico, onde aqui ele não especificou para mim se é ígnea ou aquosa, mas pelos produtos que ele me deu, formação de cloro e formação de soda, que lembrando, a soda é o NaOH, isso aqui é cara de eletrólise aquosa. Então, os íons sódio mais e as moléculas de água migram através da membrana na direção do ânodo. O ânodo não vai atrair o Na+. O ânodo atrai o ânodo, para começo de conversa, nem sequer carga positiva pro lado dele. Quem ele vai atrair vai ser o H+, eu falei errado, ele vai ser o cloro menos e o OH menos, não tem nada a ver com Na+. Então aqui já é falso só pelo fato de falar que é ânodo. Forma-se gás hidrogênio no cátodo e gás cloro no ânodo, como nós já vimos várias vezes aqui. Sim, é isso que acontece. No cátodo é formado gás cloro. O gás cloro ele vem do cloreto. Carga negativa, no caso da eletrólise, não vai para o cátodo, vai para o ânodo. Então isso está errado. Os elétrons migram através de contato elétrico externo do polo negativo para o polo positivo da célula. Isso aqui é a migração quando a gente pensa em termos de pilha.
o convencional da pilha, que nós estamos pensando na eletrólise, que não funciona dessa forma. Para cada mol de gás hidrogênio formado, é necessário um mol de elétrons. Então, vamos com calma. Ó. O gás hidrogênio são 2H+, que sofrem redução, como cada H+, precisa de um elétron, então, são 2, então são 2 elétrons, para formar o gás hidrogênio. Então, são 2 mols de H+, que necessitam de 2 mols de elétrons. Então, para cada mol de hidrogênio, se 2 mols precisam de 2 mols, 1 mol precisa de 1, tá certo? Então, para cada mol de gás hidrogênio, eu falei errado, desculpa. 1 mol de gás hidrogênio obrigatoriamente precisa de 2 mols de H+, então tá errado por causa disso. E a última pergunta. A figura representa uma célula de eletrodos de soluções aquosa com eletrodos inertes. Então aqui ele fez uma associação de geradores. Também são fornecidos potenciais padrão de redução de algumas espécies. Está aqui para nos ajudar. Para essa célula foram feitas as seguintes afirmações. O polo positivo é o eletrodo do compartimento Y. Então vamos lá. Ó, o fluxo de elétrons me diz que a entrada de energia está sendo nesse sentido e a saída de energia está sendo nesse sentido. Onde entra energia é onde ele está descarregando os meus elétrons. Se ele está descarregando elétrons, aqui é o local onde a redução vai acontecer. Então esse aqui é o polo negativo. Aqui é onde os elétrons estão indo embora da solução em direção ao circuito. Então aqui é o local onde ocorre o polo positivo. Aqui é o cátodo e aqui é o ânodo. Então tá, já vamos nos entendendo aqui. O polo positivo é o eletrodo do compartimento Y. Então o polo positivo é o compartimento X. Então essa aqui está falsa. O ânodo é o eletrodo do compartimento X. O ânodo é o compartimento X. Essa está verdadeira. A DDP para eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio é positiva. Então a DDP é o ΔE. O ΔE ele pode assumir dois valores. Valores positivos e valores negativos. Valores negativos e valores positivos eles se referem à espontaneidade do processo. Então, o que a gente tem? Quando um processo é espontâneo, o fluxo de elétrons ele tende do local de maior potencial elétrico para o local de menor potencial elétrico. Então, no caso de uma pilha, ela flui do negativo para o positivo. Então, no caso da eletrólise, ela flui do positivo em direção ao negativo, porque esse processo é invertido. Então, no caso de uma pilha, a DDP é positiva. No caso de uma eletrólise, a DDP é negativa. Então, a DDP para a eletrólise de uma solução é positiva? Não, ela é negativa. Então, está falso. Número 4. Na eletrólise de solução aquosa de cloreto de sódio, a formação de gás hidrogênio no eletrodo do compartimento Y, vamos voltar lá, compartimento Y é o cátodo. Então o gás, lembrando que aqui a gente vai ter a competição entre o Na+ e o H+. Pelos potenciais de redução, o H+ ganha. Então esse aqui continua normal. Esse daqui vira gás hidrogênio. Então, ó, na eletrólise da solução aquosa, a formação de gás cloro. Ele perguntou de gás. Não, tá certo. É esse aqui que a gente estava, né? A formação de gás hidrogênio no eletrodo do compartimento Y. O compartimento Y é um cátodo. Sim, realmente há. Então, verdadeiro. Na eletrólise da solução aquosa de cloreto de sódio, a formação de gás cloro no compartimento X. Sim, porque o gás cloro sofre oxidação no ânodo, que é o compartimento X. Então, verdadeiro também. Então, assim, somos corretas as afirmações. Temos a número 2, a número 4 e a número 5. 2, 4 e 5, tá?